Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Renato e hoje nós vamos falar acerca do final do filme Archive do ano de 2020. Esse filme, eu já fiz a análise dele aqui no canal e agora eu vou explicar o final, tendo em vista que o final ele é um pouco confuso e muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando, afinal, qual foi a mensagem que o diretor do filme quis passar com esse filme? Porque eu estou perdido. Assim sendo, eu entrei num site chamado Winverse.com, é um site americano, e peguei a entrevista do diretor, que é o Gavin Rothery, ele explicando o que se passa no final do filme, qual foi a intenção dele, tá? Então, atenção, a partir de agora eu vou dar spoiler do filme. Quem não quiser saber a história do filme, por favor, saia fora do vídeo. E vamos ao vídeo. No filme Archive de 2020, o cientista George Almore, ele está trabalhando, num local sci-fi cheio de tecnologia, aonde ele tem a intenção de pegar os arquivos, que estão no cérebro da mulher dele, que ele acredita que está morta num acidente de carro, e duplicar, transferir as memórias da esposa dele num robô para que ele conviva com essa personagem pro resto da vida, como se esse robô fosse a mulher dele. A intenção dele é criar um robô, duplicar as memórias da esposa morta nesse robô e assim viver como se fosse uma família. Entretanto, no final do filme ocorre um evento a qual a gente fica sem saber qual é a real intenção do diretor. No final do filme aparece a esposa do George Almore junto com uma menina de aproximadamente uns 3, 4 anos se despedindo dele, como se ele estivesse morto. E esse plot twist gerou uma dúvida na cabeça do povo. Então muitas pessoas ficaram sem entender qual é o final. Assim sendo, olhando aqui no site e entendendo qual foi o final, o que o diretor do filme, o Gavin Rothery, ele falou. A intenção dele nesse filme foi querer mostrar de forma inteligente a inteligência artificial, e se essa inteligência artificial, se ele for embutido de muitos sentimentos, isso pode causar muitos problemas. Como por exemplo, quando George Almore ele está tentando pegar as memórias da esposa dele e colocar num robô chamado J2, a robô fica com ciúmes e ela não quer, porque ela sabe que os arquivos dela serão deletados e ela deixará de existir, para que o corpo dela seja utilizado pela mente da esposa do cientista George. Ocorre que no final do filme a gente tem ciência de que foi o George que morreu. Ele estava no carro com a esposa dele e ocorre que sofreu um acidente. Um carro caiu de um viaduto e ele acabou falecendo. A equipe que fez o resgate pegou o George ainda em vida, resgatou as memórias dele e armazenou num supercomputador. Isso aqui quem está dizendo não sou eu, é o diretor do filme, tá? Tá no site winverse.com. Então, não foi a esposa do George que morreu, e sim ele. Então as memórias deles ficaram armazenadas, entendeu? E quando ele estava naquela salinha robótica com visual sci-fi, na verdade aquilo deixava bem claro de que ele estava morto e as mentes dele estavam aprisionadas, num supercomputador. Então o George tinha morrido, só que suas memórias tinham sido armazenadas. Ocorre que no final do filme a esposa dele foi comunicada pela empresa que estava guardando as memórias, dizendo que as memórias deles estavam começando a oscilar e em breve elas deixariam de existir. A esposa, triste, pega a criancinha de colo, vai até a empresa, a qual armazena a memória do George, e no último momento ela consegue se comunicar com o George através de um telefone e diz: George, eu estou bem, e essa aqui é a sua filha. E aí dá para ouvir a voz da criança. Em seguida, as memórias dele começam a oscilar, ocorre uma quebra de padrões, e se vocês separarem no final do filme, a esposa dele tá triste, e assim, na máquina onde está
armazenando a memória do George, aparece assim, enterro em poucos minutos. E assim que o cara aperta um botão, o arquivo ele é deletado, ou seja, naquele momento, o George, que já estava morto, as suas memórias também deixaram de existir. O pessoal da empresa que estava armazenando as memórias deu uma pastinha para a esposa dele. Essa pastinha provavelmente deveriam ter ou algumas recordações, algumas memórias, algumas frases acerca, né, daquelas memórias que tinham sido armazenadas. E no final da história, a esposa ela sai por um corredor branco, indo embora com a menina no colo. Ou seja, resumindo, quem morreu foi o George, não foi a esposa. As memórias deles foram armazenadas por essa empresa e conforme ele estava no laboratório tentando recriar a esposa, isso estava dando indícios de que as memórias dele estavam começando a oscilar e que em breve ela deixaria de existir. Tá? Essa foi a intenção, segundo o diretor do filme, o Gavin Rothery, no site winverse.com. Assim sendo, agradeço a atenção dos senhores, peço que se inscrevam no canal, deixe aquele like e muito obrigado.